Olá, amigos, olá, colegas. Esse vídeo complementa a ideia lançada nas aulas da semana passada a respeito do movimento de constitucionalização do direito civil. Um dos reflexos do movimento de constitucionalização do direito civil foi consagrar a ideia de que não haveria apenas um modelo exclusivo, portanto, de formação de laços familiares, tal como imaginava em 1916 o primeiro Código Civil brasileiro, ao afirmar que era o casamento que legitimava e que criava uma família à luz do ordenamento brasileiro. A sociedade brasileira teve um papel importante na postulação e na crítica de reforma ao longo do século XX dessa orientação exclusiva que foi cunhada no Código Civil de 16. A ideia, portanto, de famílias plurais, ela passou a ganhar bastante força no direito, especialmente a partir da Constituição Federal de 88, vou colocar para cá, quando no artigo 226 ela estipulou que ao lado do casamento também mereceria proteção constitucional a união estável e a chamada família monoparental, aquela formada entre apenas um dos pais e os filhos. Na interpretação que a jurisprudência e a doutrina fez em cima do artigo 226, vingou a conclusão de que esse rol seria meramente exemplificativo, de sorte que, à luz da liberdade, à luz dos princípios constitucionais, como também o da dignidade da pessoa humana e da igualdade, a partir de 88, a jurisprudência e a doutrina começou a imaginar outros modelos familiares para atualizar, para modernizar o direito de família brasileiro. Então vamos lá analisar apenas alguns desses novos modelos que foram idealizados pela comunidade jurídica. O primeiro deles não é de forma alguma uma novidade, mas a chamada família matrimonial que sempre gozou de consagração legal no direito brasileiro. O Código Civil de 2002 manteve, no artigo 1511, não podia deixar de ser, né? Manteve a proteção jurídica do casamento, estabelecendo que este ato estabelece comunhão plena de vida com base em igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Então, é um grande avanço em relação ao Código 16, que estipulava que o marido era o chefe da família e, em caso de divergência entre a vontade da esposa e do marido, a dele deveria prevalecer. Houve grande debate na década de 90 a respeito da possibilidade de se reconhecer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Houve um acordo muito importante do Superior Tribunal de Justiça, na década de 2010, reconhecendo essa possibilidade, como uma decorrência, inclusive, de uma decisão do STF que a gente vai analisar a seguir a respeito da possibilidade jurídica de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Atualmente, desde 2013, pelo menos, o tema foi disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça, que estipulou no artigo 1º da Resolução 175, que é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, um primeiro modelo de família, histórico, mas atualizado à luz das novas aspirações sociais, é o casamento. Segundo modelo de família, também previsto na Constituição Federal, será o modelo da família na união estável, ou seja, aquelas pessoas que preferem viver uma união livre, duradoura, pública, contínua, com o objetivo de constituir família na fórmula do artigo 1723 do Código Civil. Então, de forma alguma, o sistema obriga as pessoas a casar, ao contrário. As pessoas têm a liberdade de escolher entre se valer de uma união mais formalizada, de uma união que alguns autores consideram mais segura, porque nós conhecemos de antemão quando ela começa, pela certidão de casamento, conhecemos de antemão quando ela acaba, em razão do divórcio, que é o casamento. E também as pessoas podem se valer de uma união mais livre, sem uma estrutura formalizada, que é o caso da união estável, que vai ser protegida à luz da Constituição Federal e vai ser regulada também pelo Código Civil. A emenda que os senhores encontram abaixo é uma emenda bastante importante do Supremo Tribunal Federal, uma das suas decisões mais importantes em sede de direito de família, ou julgar conjuntamente uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e chegar à conclusão que estaria proibido no Brasil a discriminação das pessoas em razão do sexo. E que essa discriminação prevista no artigo 5º da Constituição Federal, ela geraria como consequência jurídica a autorização para que duas pessoas do mesmo sexo se unissem e formassem uma família. Esse julgado que para nós em 2020 pode parecer bastante tranquilo, especialmente se falar com as gerações mais novas, na época foi um julgado emblemático, porque ele que sepultou a discussão nos tribunais da Federação a respeito da existência de família entre pessoas do mesmo sexo.
vale a pena ler o inteiro teor desse julgado, que para mim é uma das 10 decisões mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, à luz do direito civil, relatoria do ministro Aires Brito. Tínhamos então na Constituição Federal a família monoparental, a união estável, o casamento, e a doutrina passou a idealizar outras formas de família. Uma bastante conhecida, trabalhada também pelos autores que estudam o direito comparado há mais de décadas, é a família recomposta, aquela que é cada vez mais comum no Brasil, à luz dos dados do IBGE, e que é formada a partir de uma nova relação entre a mãe, entre o pai da criança e aquele que nós costumamos chamar de padrasto ou madrasta. E surgem a partir dali vínculos jurídicos entre esses novos sujeitos de uma relação familiar. É bem verdade, como diz essa citação do professor Paulo Neto Lobo, com a qual eu concordo, que são dois vínculos diferentes, evidentemente. O vínculo derivado do parentesco, que não é alterado por força dessa nova relação, e um segundo vínculo, que é recente à luz da história do direito, o vínculo entre o padrasto, a madrasta e o enteado. Esse vínculo já permitiu que tribunais brasileiros, com base no princípio da afetividade, reconhecessem a possibilidade da criança receber, inclusive, o sobrenome da madrasta ou do padrasto, em algumas decisões mais isoladas, inclusive pensão alimentícia. Então, fora de qualquer dúvida, por isso que eu trouxe a transcrição do professor Paulo Neto Lobo, não se está a discutir a redução do poder familiar do pai ou da mãe, mas ao padrasto, algumas decisões relativas à matéria educacional, legitimidade processual, direito de convivência, preferência eventual para adoção, cuidados com a saúde, atividades sociais de lazer, em nome do melhor interesse da criança, na minha visão, também devem ser reconhecidas. Então aí estaria a família recomposta. Avançando. Ao lado da família recomposta, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele afirma no artigo 25 que existe uma família natural, que é formada pelos pais e qualquer deles e seus descendentes, e ao lado da família natural teríamos a família extensa ou ampliada, que é aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada pelos parentes próximos com os quais as crianças ou os adolescentes convivam e mantenham vínculos de afinidade e de afetividade. Diante de uma eventual morte prematura dos pais, normalmente são esses membros da família extensa que são indicados quando há vínculos afetivos com as crianças para desempenhar a função do tutor. Então, também bastante importante a noção de família extensa dentro do direito. Família acolhedora, o STJ, desculpe. Onde é que eu vou me colocar aqui? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vem tentando cadastrá-los para que se responsabilizem em cuidar a criança até que ela retorne à família de origem ou seja eventualmente encaminhada para a adoção. Muitas vezes é o Conselho Tutelar, outras vezes o Ministério Público, que adota providências no sentido de destituir o poder da família de origem, porque não cuida adequadamente da criança, e é necessário que, no curso desse processo que pode ou não levar à colocação da criança em uma família adotiva, por exemplo, algumas pessoas se responsabilizem pelo crescimento, pela criação dos jovens. Então, uma noção mais recente de família acolhedora. Ao lado da família acolhedora, uma noção que vem sendo trabalhada é a família anaparental, ou seja, aquela em que não há presença de ascendentes. Já havia alguns litígios na Justiça Federal, havia alguns processos na Justiça Federal, em que justamente tios, por exemplo, se ocupavam da criação de crianças, primos se ocupavam da criação de crianças, irmãos que se ocupavam da criação de outros. E as partes autoras, no caso, postulando analogia com os direitos próprios dos pais para se conseguir, por exemplo, algum direito referido pela legislação. Eu ia falar, por exemplo, algum benefício previdenciário, por exemplo, algum benefício de natureza assistencial. Então, assim como o direito protege a família tida como tradicional, pais e filhos, o direito também deveria proteger a família anaparental na medida que outras pessoas fazem o papel, desempenham o papel que é esperado para os pais. O STJ, nesse julgamento, reconheceu a sua
relevância jurídica. Família anaparental. Bem mais delicado é o problema das famílias paralelas. E aí nós chegamos com a seguinte dúvida. Uma vez demonstrado que João ou Maria têm união estável com Marcela e Marta, com Paulo e Alexandre, com quem quer que seja, eu teria como proteger duas famílias ao mesmo tempo à luz do direito? Uma das autoras que defende a injustiça de se ignorar essa realidade é a professora Maria Berenice Dias, dizendo que muitas vezes a desconsideração simples da segunda família geraria uma injustiça ainda maior. É uma questão bastante delicada. O TJ do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já proferiu alguns poucos acórdãos defendendo a ideia de triação, ou seja, uma divisão tripartite do patrimônio em caso de dissolução dessa família, e também já decidiu decisões salomônicas, como esta de baixo, em que se atribuiu num caso concreto, em realidade daquela vida, da longa duração dessas relações, 25% dos bens adquiridos na constância do chamado concubinato pela ementa. O fato é que essa matéria está longe de ser pacificada. Então, nós temos, de um lado, como se vê nessa citação, a professora Maria Berenice Dias, dizendo que nós temos que reconhecer os diversos tipos de relacionamentos que fazem parte da nossa sociedade atual, e aqui eu entendo, desculpe, na família poliafetiva, de sorte que quando as pessoas, por livre vontade, desejam viver em conjunto, 2, 3, 4, elas não poderiam ter a sua afetividade tolhida por iniciativa do direito ou por iniciativa do Estado. A vontade das pessoas representaria a liberdade deveria ser protegida na visão dessa citação da doutora Maria Berenice Dias, com a qual eu concordo. Contudo, a posição, por enquanto, majoritária vai no sentido contrário. Eu aqui selecionei uma citação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, de São Paulo, defendendo que se a bigamia constitui crime, também deveria ser proibido o reconhecimento notarial de uniões poliafetivas. Chega a afirmar esta professora que o reconhecimento notarial afrontaria a dignidade das 3 pessoas envolvidas. Essa matéria foi debatida pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça, deixa eu voltar aqui, em 2018, ele decidiu que não poderia ser lavrada escrituras públicas para registrar uniões poliafetivas. Uma matéria bastante delicada, que contou com votos vencidos e que certamente vai ser rediscutida nos próximos anos. Qual é a questão concreta que é chamada a ser resolvida aqui? As pessoas na prática vivem em uniões poliafetivas, algumas pessoas, e no momento que essa união acaba, nós temos que ter critérios para identificar a quem, por exemplo, vai o patrimônio formado pelos 3 no curso dessa união. E se nós não tivermos critérios na lei, como não temos, e não tivermos critérios na jurisprudência, ou pelo menos nas escrituras públicas que seriam eventualmente lavradas, nós vamos cair num decisionismo do norte ao sul do país. Por isso que me parece que essa matéria vai precisar ser reenfrentada em breve. E encerrando o nosso breve vídeo que vai fomentar debates no curso da semana, quando a gente se encontrar nas aulas online e no WhatsApp, existe a ideia de família eudemonista, em que a partir de um termo grego eudaimonia, se idealiza que a família deve ser o espaço de busca do sujeito pela sua felicidade. Então, a comunhão de vida, de amor, de afeto, no plano de igualdade, liberdade, solidariedade, responsabilidade recíproca, como diz a professora Maria Berenice Dias. É uma noção que está sendo bastante trabalhada na doutrina e na jurisprudência, como os senhores observam também desse acórdão, que é de 2002, em que se discutiu, no caso, a valorização da paternidade chamada socioafetiva, à luz de um modelo novo de família idealizado no afeto, a família eudemonista. E eu vou encerrar esse vídeo com 2 citações para reflexão. A citação do Paulo Neto Lobo, em que ele fala que em todos os modelos de família que a doutrina já identificou atualmente, o que sobressai é a afetividade, a estabilidade e uma convivência pública e ostensiva. Eu acredito que ele tenha razão. E o professor Rolfo Madaleno falando que essa família matrimonializada foi substituída por um modelo de família construído na afetividade. Eu fico à disposição no WhatsApp para a gente seguir o debate. Agradeço demais a atenção. Muito obrigado a todos.